E aí, galera, tudo bom aí? Tudo beleza? Teve um amigo nosso aí inscrito no canal, o Gercílio. Ele teve uma dúvida aí do professor classe A e classe AB. Então eu, bem sucinto, bem rápido, vou mostrar para vocês aqui como funcionam as diferenças do amplificador classe A, amplificador classe B e o classe AB. As três classes são muito usadas em projetos de áudio, né? E eletrônica de potência, amplificador, essas coisas assim. Cada um tem suas vantagens e desvantagens, principalmente com relação à eficiência, fidelidade do áudio, né? E consumo de energia, como tá, eu já vou mostrar para vocês aí nesse gráfico que está aí na tela aí. Então vamos entender cada um desses amplificadores aí, beleza? Ó, nós vamos começar com classe A. Esse é o mais simples de entender, porque aqui o transistor, o transistor de saída lá, né, que vai ligado no alto-falante, ele conduz o tempo inteiro. Então, independente do áudio, se tem áudio ou não tem áudio, ele está consumindo energia. E ele aquece bastante, né, porque ele tem uma energia ali alimentando esse transistor, né? O bom disso é que a fidelidade é ótima, né? Porque ele responde perfeitamente o que tem que ser respondido lá, com baixa distorção. Mostrando aqui, ó, imagine que você tem uma lâmpada que para você acender essa lâmpada, ela precisa estar um pouquinho acesa, porque ela vai iluminar na máxima intensidade e na mínima intensidade, ou zero praticamente, né? Então, para você poder colocar a luminosidade dessa lâmpada tanto para máxima quanto para mínima, né, que é praticamente apagada, você tem que manter ela acesa ali por um período. Então, você consegue responder tanto para cima quanto para baixo. É uma analogia meio assim difícil de explicar, né? Mas dá para pôr na cabeça. O transistor que trabalha nesse classe A aqui, ó, ele fica constantemente energizado jogando. É que tem um capacitor lá na frente que bloqueia isso. Mas se não tivesse capacitor, o alto-falante ia ficar recebendo energia o tempo inteiro ali, sabe? O legal dele é que ele tem baixíssima distorção, alta fidelidade, porém ele consome muito e tem pouca eficiência, né? Como que eu mostro aqui na tabelinha aqui, ó. Então depois para poder minimizar esse impacto que tem, né, de energia e calor, tudo que dissipa em calor ali que não está sendo em áudio, né? A ideia do amplificador de áudio é áudio, não calor, né? Eles desenvolveram o classe B. O classe B usa-se dois transistores diferentes, um NPN e um PNP. Tem no canal também aí mostrando o que é PNP e NPN. E aqui mesmo nas aulas aqui, umas aulas atrás, vou deixar um card aí para vocês, mostra lá como que é um NPN e um PNP. Então, um transistor, ele vai trabalhar nessa área aqui, enquanto ele está trabalhando nessa área aqui que eu desenhei para vocês, o outro está desligado. Agora, na hora que a senoide passa para o negativo, esse aqui vai trabalhar, esse é a parte de baixo, e esse aqui vai ficar desligado. Então não tem um consumo de energia, porque sempre tem um. Ele vai ligar e vai desligar, vai ligar e desligar. Só vai ligar na hora que tem áudio. Na hora que, né, do seu semiciclo lá, e o outro fica desligado. Na hora que for no outro semiciclo de baixo ali, o primeiro desliga e o segundo liga. Então a gente tem uma melhor eficiência no classe B, a gente tem uma melhor eficiência, porém a gente tem um probleminha. Se vocês não assistiram os vídeos aí falando de transistores, vocês sabem lá que no diodo, né, ele tem uma queda de tensão aqui, ó, de 0,7 volts. Isso aqui, ó, na hora que você põe o áudio lá para sair no amplificador, ele vai aparecer aqui, que é justamente esse ponto aqui, ó. Então dá a impressão que o som fica picado, fica cintilando o som. E é uma distorção, porque não é igual ao sinal de entrada. Aí, só que ele tem uma eficiência muito boa, tá lá perto de 70%. Então, se sua fonte consegue fornecer 100 watts a fonte, você consegue entregar em áudio 70 watts. Aí não tem segredo, né? É contínuo em matemática. E para contornar isso, eles criaram classe AB. Qual que é a diferença do classe B por classe AB? A gente tem que alimentar o transistor igual a lâmpada que eu mostrei para vocês aqui, ó. Vamos supor que uma hora a corrente vai para cá e outra hora a corrente vem para cá. No classe B, a lâmpada fica totalmente apagada,
na hora que está transferindo de um para o outro, e é bem nesse ponto aqui, ó. E na hora que ele vai conduzir, ele precisa vencer aquele 0,7 para a lâmpada conseguir acender. Então ela não começa gradativo e vai subindo, a energia precisa ir subindo, daqui a pouco ela liga de uma vez, sem estar do zero absoluto até 0,1, 0,2, 0,3, 0,4, 0,5. Na hora que chegar no 0,7, aí no 0,8 ela acende. Bem fraquinho, mas acende. E é essa distorção de crossover que chama. Então, para eliminar esse problema aqui da distorção de crossover, criou-se um ponto de energia aqui que alimenta os, o diodo aqui, né? Eu acabei apagando o diodo, que ele vai ficar alimentando 0,7 volts ali. Então ele vai ficar conduzindo. O classe AB tem a vantagem que ele pega qualidade do classe A com a eficiência do classe B, porém sem a distorção de crossover aqui. Aí a gente tem um problema. Ele consome mais do que o classe B. Por isso que ele tem aqui, ó, mais ou menos 50% de eficiência. Então, se você tem uma fonte ali que tem 100 watts, que ela pode fornecer 100 watts de energia, você vai conseguir por volta ali de 50 watts nos alto-falantes. Eu acho que não tem dúvida, é uma coisa bem simples isso, mas o nosso amigo aí estava com dúvida, então eu resolvi, vamos fazer um videozinho lá bem rápido, né? Vocês podem tirar um print da tela aí para vocês marcarem aqui esses valores aí, né, da eficiência, e terem em mente como funciona. A maioria, grande 90%, 95% dos amplificadores aí profissionais que você vê trabalhando aí, são classe AB. Teve uma época que saiu amplificadores aí da Gradiente, que era Super A, né, que chamava, ele era um classe AB, só que bem dimensionado, que em vez de ser 0,7 volts lá, era uma tensão maior. Então ele conseguia ter uma qualidade de som maior, só que ele esquentava muito pra caramba e dava muito problema na época lá. Beleza, rapaziada? Se vocês gostaram do conteúdo, acham interessante, se inscreva no canal, ativa o sininho aí pro próximo vídeo. Beleza? Um abraço aí, rapaziada. Como hoje é domingo, um bom domingo para vocês.